Começa agora mais uma edição do Build Lab, o videocast da K2M. Hoje a gente vai discutir os desafios da governança de IA. Desmistificar algumas coisas e, eventualmente, deixar claro que tem muita coisa ainda a ser feita na questão da governança da inteligência artificial, por conta de que a inteligência artificial é uma tecnologia não é tão recente, mas o uso na intensidade que tem hoje é algo muito novo, muito disponível, o que traz preocupações, para as organizações em geral, no sentido de garantir um uso efetivo, produtivo, que não traga riscos adicionais e etc. Olhando sobre o cenário hoje dos conselhos de administração, como é que está essa preocupação com relação à adoção de inteligência artificial nos conselhos de administração e conselhos consultivos dentro das empresas? Como é que está isso? A adoção propriamente dita é um trabalho em desenvolvimento. Como diz no jargão da tecnologia, work in progress. Tem uma pesquisa da Deloitte, e essa pesquisa acho que consultaram 500 conselheiros no mundo inteiro. E a gente vê que a grande maioria, 61%, ou não está na agenda do conselho, ou é uma vez por ano que se trata do assunto. Isso foi ouvindo os conselheiros. Mas também, ou seja, eles entregaram aqui que os seus próprios conselhos estão em falta em relação a isso. Mas tem também nessa pesquisa da Deloitte um outro recorte que mostra que a preocupação individual de cada um dos conselheiros em relação a isso é enorme. Confessam que precisam de ajuda para levar a inteligência artificial para dentro das organizações que eles representam através dos conselhos, de uma forma ética, transparente, segura, que não crie vieses e etc. Com tudo aquilo que a gente sabe que são preceitos da boa governança. A inteligência artificial ganhou uma importância muito grande em todos os fóruns que se discute isso, e especialmente lá no IBGC, nós fizemos um evento com a participação intensa das diversas comissões temáticas, e eu tive o privilégio de participar de um desses painéis que era sobre inteligência artificial analisada sob os aspectos das diversas disciplinas da governança. De certa maneira, ajudou a ilustrar um pouco o enorme trabalho que precisa ser feito nesse sentido na maioria das organizações. Não só aqui, mas acho que no mundo inteiro. Conversando com conselheiros, executivos, há uma percepção muito pouco homogênea sobre inteligência artificial. Tem gente que diz assim claramente que inteligência artificial é mais uma ferramenta que vai ser como todas as outras, que não vai mudar muita coisa. Eu não comungo dessa visão. Eu entendo que a inteligência artificial vai transformar a forma não só de se fazer negócios, o que já vem acontecendo em muitos setores, mas vai mudar a forma como as pessoas aprendem, como as pessoas dirigem a sua própria vida. Há também uma preocupação hoje, muito clara. O Sam Altman e o Satya Nadella, há pouco tempo atrás, profetizavam que a inteligência artificial seria uma forma de aumentar vamos dizer, a igualdade. Pesquisas mais recentes mostram que talvez isto não aconteça, que talvez profissionais com baixa educação empresarial, baixa capacidade de criação de valor, vão ter sua vida facilitada, eventualmente pela inteligência artificial, mas aqueles que têm muita capacidade vão exponencialmente aumentar sua produtividade. Então existe um efeito que talvez seja de até aumentar o social divide, isso tudo está ainda a ser verificado, Apesar de as empresas ainda estarem tateando essa questão de inteligência artificial, muitas delas, tem empresas obviamente que já estão num nível de maturidade maior, mas os seus colaboradores já estão usando dentro da sua empresa. Assim, do mesmo jeito que quando surgiram os smartphones, ainda que as empresas não tivessem disponibilizado para os seus colaboradores como
uma ferramenta de trabalho, as pessoas começaram a trazer e usar no dia a dia de trabalho. Agora eles estão trazendo a IA no dia a dia de trabalho, né? É a tendência do bring your own AI, né? De traga a sua própria IA para o ambiente de trabalho. A questão fica sobre os riscos, né? Por exemplo, de segurança da sua informação está indo para outros lugares. Essa pesquisa, inclusive, é uma pesquisa da Microsoft sobre o futuro do trabalho, que eles fazem todo ano, e aí em 2023 apareceu a tendência de que as pessoas estavam com medo de perder o trabalho para IA, mas sentiam a IA como uma aliada para não ficarem sobrecarregados. E em 2024 a gente trouxe exatamente esse número. Mais de 80% das pessoas já usavam IA ali meio que escondido, vamos falar assim, né? No trabalho, então usava o ChatGPT para ajudar, usava outras ferramentas, diversas formas de IA, mas elas ao mesmo tempo tinham medo de contar para os seus chefes, porque elas tinham medo de serem substituídas. Então, quer dizer, se a IA está me ajudando a fazer meu trabalho, será que meu chefe vai entender que ela pode me substituir? E aí era uma coisa muito engraçada, porque na outra ponta, os chefes estavam pensando em demitir os funcionários e contratar quem soubesse lidar com a IA, quando na verdade as pessoas já estavam ali, né? Fica claro, né? A inteligência artificial trouxe muito mais perguntas do que respostas no momento atual, né? E isso, né, Gilberto, que você está comentando, essa IA pessoal não tem supervisão, não tem governança. Exatamente. Quer dizer, qualquer um faz uso, a gente reza para que ele não coloque ali informações da empresa, mas... O governo americano está querendo regular isso lá dentro dos Estados Unidos, ele está proibindo a DeepSeek, né? E por que está proibindo a DeepSeek? Por que está bloqueando a DeepSeek? É o receio do governo americano de que os dados possam ir para os chineses. Né? Olha só que interessante. Então o governo americano está preocupado com essa governança da IA. É claro, por questões geopolíticas. Numa questão geopolítica. Exatamente, mas dentro da empresa... Numa questão de concorrência também se aplica a mesma regra, exatamente. Né? Não adianta, eu posso, por exemplo, pensando em um caso muito simples, qual é a facilidade que eu tenho de um vendedor pegar os dados dos meus prospects e levar para uma outra empresa, ou colocar, de repente ele vai fazer uma pesquisa e ele joga num ambiente que está aí aberto, qualquer um pode ter contato, é muito difícil. Que ainda é engraçado isso, né? Porque a gente fala, as pessoas continuam levando, obviamente, seus dispositivos para o ambiente de trabalho, certo? Sim. É que ainda muitas empresas ainda não sabem ou não usam, obviamente, a governança de fato da segurança da informação. Eu acho que você está tocando no ponto chave. Não é exatamente a IA. Talvez a IA tenha intensificado a percepção da necessidade de uma infraestrutura robusta de dados nas organizações. Né? Quer dizer, não adianta. Não há de se esperar que qualquer pessoa tenha um comportamento de anjo o tempo todo. De repente ele pode estar mal ou bem intencionado, não interessa, né? Quer dizer, eventualmente pode errar também, né? Então, assim, no último videocast que a gente fez, em que a gente trouxe um arquiteto-chefe aqui da Microsoft, e a gente falou exatamente sobre isso, tá? Você está adotando, ainda que você esteja adotando na sua empresa, né, uma solução de inteligência artificial empacotada, né, um Copilot, se você tem Microsoft 365, por exemplo, ou um Gemini, se você tem Google Workspace, por exemplo, certo? Os dados que são utilizados para trazer as respostas são dados, não só dados, obviamente, que estão dentro do modelo, né, do Gemini ou do GPT-4 que foram treinados, né, mas também ele usa o modelo semântico da sua empresa. Os dados que estão armazenados dentro do seu Google Workspace ou dentro do seu Microsoft 365, ou seja, seus e-mails, seus documentos, as suas conversas, tudo que está acontecendo ali é utilizado para trazer respostas. Agora, se a inteligência artificial, o Copilot ou o Gemini estão trazendo informações que você, dentro da sua empresa, não pode estar recebendo, isso está acontecendo porque isso já estava liberado. Compreendo. A diferença é que agora o acesso está muito mais fácil. Vamos supor que eu tenho lá um site no SharePoint e eu fiz restrições de acesso a algumas pessoas da organização. Sim. Mas eu instalei um assistente de inteligência artificial e pedi para ele ler tudo que eu tenho. Então, ele vai ler esse... Veja. Aí ele não vai... Aí que entra a governança. Exatamente. Governança, ou seja,
os produtos, tanto o Gemini quanto o Copilot, né, falando dos dois mundos aí que a K2M trabalha hoje, né, o Google e Microsoft, tem condição também de garantir esta governança em relação à segurança da informação. Você está em conformidade com a legislação LGPD, por exemplo, GDPR e tal. Isso é possível você governar. E se você não estiver bem preparado para isso, na hora de você adotar a inteligência artificial, isso fica mais acessível. Mais vulnerável. Exatamente. Por quê? Não que não seja possível, né, você ter acesso, se você hoje não utiliza, né, um assistente de inteligência artificial, você pode fazer uma busca dentro do SharePoint, por exemplo, e achar um documento que você não poderia ter acesso, se isso não estiver exatamente bem controlado. Mas a hora que você começa a usar a inteligência artificial, que você faz perguntas, ainda que você não esteja procurando por aquela informação, ele pode trazer para você. Mas isso tem remédio, é claro, né? Exato. É a governança. É aí que a gente consegue ajudar nesse sentido, ou seja, muitas das soluções de gestão de conteúdo das empresas, se é que estão implementadas, muitas vezes não estão bem implementadas. E isso acaba causando esse tipo de problema. Num primeiro momento, qualificar o conteúdo, isso aqui é altamente confidencial, isso aqui é confidencial, isso aqui é de uso interno, isso aqui é de uso público. Isso é possível. E aí a inteligência artificial vai utilizar essa informação. Não é que a inteligência artificial trouxe um novo problema, ela só faz com que a gente enxergue um problema que já existia, né? Então, se a gestão de conteúdo já... Intensificou isso. Sem né? querer puxar a sardinha para o nosso lado mesmo. Como a gente é um case, a gente implementou o Copilot e a gente tem um sistema de gestão de documentos muito bem feito lá dentro, porque, afinal, é um produto nosso, né? Então, a gente não teve problema nenhum, cada um tem acesso ao que deve ter, porque é um passo ainda bem anterior. que nós temos solução, porque senão nós estaríamos aqui aumentando a insegurança, né, dos conselheiros e dos executivos das empresas em relação à inteligência artificial, e de repente ela seria, vamos dizer, mais demonizada do que deve ser, né? Porque não que ela deva ser, eu acho que não é, mas assim, tem gente que acredita que isso não é nada, isso é uma moda passageira, isso vai vir... Assim, veja, a gente passou por um processo, muitas das empresas, tem empresas que ainda não passaram por esse processo, mas é o processo de transformação digital, onde a gente, né, se você não se transformar digitalmente, o teu concorrente vai te engolir, né? Então, se você ainda não passou por esse processo, pode ser que você já esteja né, atrasado. Agora, a gente está num processo de transformação pela IA. A transformação digital, ou seja, você transformar os seus produtos, serviços e operações em digitais e, obviamente, com a infraestrutura da nuvem, isso foi outra coisa que a gente discutiu no último videocast, isso aí é o alicerce para a adoção da inteligência artificial, para você começar a gerar diferencial para o teu negócio com inteligência artificial. Esse foi mais um episódio do Build Lab. Se você quer saber mais sobre as nossas soluções, nosso e-mail e telefone estão na descrição do episódio.